Unidade 3, Ser Humano e Saúde. Aula 16.1, conteúdo: Seres vivos e o ambiente 1. Habilidade: compreender os níveis de organização ecológicos e relacioná-los com o ecossistema. Boa tarde a todos, boa tarde professores presenciais, boa tarde alunos do 6º ano. Vamos dar continuidade ao nosso componente de ciências, certo? Então, a ecologia é um termo formado a partir das junções das palavras oikos, que quer dizer casa, e logos, que quer dizer estudo. Então, quando a gente estuda ecologia, a gente estuda todo o ambiente no qual os seres vivos eles estão inseridos, certo? O termo faz uma referência ao estudo da casa de cada organismo do planeta. Ou seja, nós estudamos como é que esses seres vivos eles vivem, eles se relacionam dentro dos ambientes, certo? E qual é a importância de se estudar ecologia? Para que serve esse tipo de estudo? A ecologia, ela preocupa-se com os seres vivos do planeta e suas relações entre si e com o meio, né? O meio no qual eles vivem. Então, quando a gente estuda ecologia, a gente estuda tudo isso, não apenas um organismo, mas a relação de todos os organismos e do meio ambiente onde ele está, certo? Ao compreender como os organismos vivem e como se relacionam, é possível criar medidas de preservação de espécies e prever os impactos negativos que uma determinada ação humana pode gerar. Então, vocês puderam ter uma ideia aí através da nossa imagem do desafio do dia, né? Então, ali existia um ambiente onde moravam os animais e, de repente, todas as árvores ali foram cortadas. Então, isso é um tipo de ação humana que corta ali as árvores. E para onde vão esses animais? Então, é uma ação humana, né, ou antrópica, que é negativa. Negativa para quem? Para os animais. E é isso que a gente estuda em ecologia, certo? A gente estuda o quanto que esses animais precisam daquele ambiente, a gente estuda o relacionamento desses animais, certo? Para entender melhor como é que ocorre, como é que a gente faz esse tipo de estudo, a gente organiza, né, a ecologia em níveis de organização dos organismos que nós vamos estudar no ambiente. Então, em níveis de organização, nós podemos citar a população. Vocês podem ver aqui a população representada pelos pinguins. Nós temos a comunidade. Quando eu falo em comunidade, é que eu estou falando em a população dos pinguins, mas a população de outros animais, certo? Quando eu insiro a comunidade no ambiente, como vocês podem observar aqui, né, que eles vivem lá nas geleiras, num ambiente muito frio, quando eu insiro o ambiente onde eles estão, eu falo em ecossistema, e ao conjunto dos ecossistemas, que é o conjunto de tudo que é representado aí pelo nosso planeta, eu chamo de biosfera, certo? Então, esses são os níveis de organização que se torna mais fácil para que a gente aprenda um pouquinho de cada um desses tipos de relações no ambiente. E é por isso que a gente organiza dessa maneira para poder estudar melhor o ambiente onde esses organismos estão vivendo, certo? Mas eu vou explicar melhor para vocês o que é cada um desses níveis de organização. Então, vamos começar com a população. O que é população? População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Lembrando que espécie são aquelas que contêm a mesma característica e que podem se reproduzir e formar descendentes férteis, né? Por exemplo, eu tenho a espécie humana. Nós, homens e mulheres, somos uma espécie, né? Nós temos aí as espécies de outros animais. Por exemplo, eu tenho o jacaré-açu, é uma espécie de jacaré,
certo? Eu tenho as araras, é um tipo de espécie de aves. Então, espécie são aqueles organismos que compartilham características semelhantes, né? E eles têm a possibilidade de reproduzir e formar um descendente fértil. Então, a população vai ser o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área, certo? Em um determinado período de tempo. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da população dos elefantes, né? Então, vocês podem observar que eu estou aqui na savana africana. Esse é o ambiente que vocês encontram lá na África, que é bem diferente do nosso ambiente, né, da floresta amazônica. Eles têm uma vegetação mais formada por gramas, né, como a gente diz, gramínea, tem poucas árvores, e isso faz com que esse ambiente apresente animais diferentes do que o nosso. Nós não temos elefante na nossa floresta amazônica, não é mesmo? Mas na savana africana, nós podemos encontrar esses elefantes. E os elefantes, eles são representantes de uma espécie, certo? Como eu disse para vocês, são organismos semelhantes, né? E que eles podem cruzar e reproduzir um descendente fértil. Essa é a definição de espécie. Então, aqui eu tenho a representação da espécie dos elefantes, certo? Então, quando eu tenho vários organismos de uma mesma espécie, eu chamo de população. Então, aqui eu tenho uma população de elefante, certo? Agora eu vou explicar para vocês o que significa comunidade. Comunidade é o outro nível de organização que eu vou apresentar agora para vocês, mas a comunidade já vai envolver o conjunto de várias populações. Então, recapitulando, eu falei para vocês que uma população é quando eu tenho vários indivíduos de uma espécie, certo? Lembra aí da imagem anterior, onde eu tenho 3 indivíduos de elefante, então eu tenho uma população de elefantes. Agora, quando eu vou falar de populações de várias espécies reunidas, ou seja, o conjunto de várias populações, eu chamo de comunidade, né? Então, a comunidade é quando eu tenho várias populações de espécies diferentes reunidas, como vocês podem observar aqui na nossa savana africana, né? Então, anteriormente eu mostrei para vocês a população dos elefantes, né? Que está ali representando a espécie dos elefantes. Agora eu vou mostrar para vocês outras populações, que no caso é a girafa, e eu também tenho uma população de zebra. Se eu tivesse apenas um indivíduo, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui apenas uma girafa, seria apenas um indivíduo representando uma espécie. Mas como, por exemplo, na zebra, eu tenho 3 indivíduos, eles já representam uma população. Então, eu tenho aqui a população das girafas, a população das zebras, e ali mais atrás nós temos a população dos elefantes, certo? E quando eu tenho em um mesmo ambiente o conjunto de várias populações, como vocês estão vendo aqui, tanto dos elefantes, quanto das girafas, quanto da zebra, eu chamo de comunidade, certo? Então, se nós formos levar esse conceito para o nosso dia a dia, por exemplo, na sua casa, você é um ser humano, você representa aí a espécie humana, certo? Então, na sua casa, você e sua família é uma população. Dentro da sua casa tem cachorro, tem gato, tem uma ave. Então, aí tem espécies diferentes, né? Eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, eu tenho 3 passarinhos. Então, aí eu já tenho populações de espécies diferentes dentro de um mesmo ambiente. Quando eu tenho populações de espécies diferentes dentro de um mesmo ambiente, isso caracteriza comunidade, certo? Então, nesse primeiro momento da nossa aula, eu trouxe aí para vocês os níveis de organização que existem
para a gente entender melhor o porquê que a gente estuda ecologia. O quão é importante a gente saber essas informações, não só dos organismos, né, que compõem o ambiente, mas também as informações do ambiente em si, para que cada ato seja feito, cada atividade que eu faça, que o ser humano faça, a gente saiba bem as consequências que podem acontecer, não só no ambiente, para a comunidade que pode existir ali, certo? E agora vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Ainda falando sobre os níveis de organização que eu comecei a apresentar para vocês. Então, no primeiro momento da nossa aula, nós falamos de população e de comunidade. E agora nós vamos ver o que é ecossistema, certo? Então, o ecossistema é um nível hierárquico que engloba a comunidade e considera, além desses organismos, o ambiente físico onde esses seres vivos estão. Sendo assim, no ecossistema, consideramos tanto os fatores bióticos quanto fatores abióticos. Fatores bióticos são fatores relacionados com o que tem vida. Bio é vida. E fatores abióticos são os fatores que não têm vida, tipo o ar, a água, mas que fazem parte do ecossistema, certo? Então, vou voltar mais uma vez aí para a nossa savana africana, onde vocês vão observar aqui, ó, uma população, deixa eu passar aqui um pouquinho, que eles estão passando aqui na minha frente, a população de elefantes, né? Então, eu tenho indivíduos de uma mesma espécie formando aí uma população. Lembrando, aqui, ó, eu tenho 4 indivíduos de uma mesma espécie, por isso que caracteriza uma população, certo? Agora, nós vamos relembrar o conceito de comunidade, né? Então, a comunidade é quando já vão envolver populações de outras espécies. Como vocês podem observar aqui, eu tenho a população de elefantes, eu também tenho a população dos leões e eu também tenho a população das zebras. Então, em um ambiente, quando eu tenho populações de espécies diferentes, eu digo que eu tenho uma comunidade, certo? Agora, quando eu relaciono a comunidade, que é esse conjunto de espécies diferentes, com o ambiente onde essas espécies estão inseridas, por exemplo, eu estou falando da savana africana. Então, quando eu relaciono essas populações de animais com o ambiente, eu falo em ecossistema, que é o que vocês podem observar aqui nesse momento, né? Um ambiente bem lindo, bem calmo, mas lembrando que o ecossistema é formado aí pelo conjunto das comunidades e onde eu vou relacionar os fatores bióticos, que no caso serão os seres vivos, né? A comunidade que vai ser formada aí pelas populações, mas eu também falo sobre os fatores abióticos, né? Que no caso a água, o ar, os minerais, que são fatores que não têm vida, mas que são essenciais para o ser humano sobreviver, para o ser humano não, para os seres vivos em geral, sobreviver no ambiente, certo? Então, o ecossistema é isso, é o conjunto da comunidade com os fatores bióticos relacionados à vida e os fatores abióticos que influenciam na vida dos seres vivos em um ambiente, certo? Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês, ó, para vocês entenderem melhor como é que funciona. Então aqui, ó, eu estou no ecossistema, mais uma vez apresentando para vocês da savana africana, né? Por que eu sei que é a savana africana? Porque esses animais que eu estou representando aqui, tanto a população dos elefantes quanto a população da zebra e lá atrás a população das girafas, representam os animais que nós encontramos lá na savana africana. Não são animais que a gente encontra no nosso ambiente, né, que é a floresta amazônica, certo? Então, cada ambiente vai ter as suas características. E as características favoráveis para que esses animais se desenvolvessem são as características da savana africana, certo? Então, quando eu falo em ecossistema,
eu estou falando de todo o ambiente, como vocês podem observar aqui. Eu estou falando da comunidade que eu vejo, lembrando que a comunidade é composta pelas populações. Então, mais uma vez, eu tenho a população dos elefantes, a população das zebras e ali atrás eu tenho, a população das girafas. Essas 3 populações representam uma comunidade. Então, quando eu tenho essa comunidade inserida em um ambiente onde, além disso, desses fatores bióticos, né, que são os seres vivos, eu tenho a relação com o ar, eu tenho a relação com a água, como vocês podem observar aqui. Quando eu relaciono tanto os seres vivos com o ar e a água, que não é vivo, né, mas que é fundamental para que haja vida, eu falo em ecossistema, certo? E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que são esses fatores bióticos. Então, os fatores bióticos estão relacionados com a vida, né? Inclui plantas, animais, bactérias e fungos, que são todos seres vivos que interagem através das mais variadas relações ecológicas. Então, bio vem de vida. Tudo que for vivo é considerado fator biótico, certo? Então, aí, no nosso caso, ó, como eu mostrei para vocês, os fatores bióticos está representado pelos animais, porque os animais, nessa representação que eu fiz aqui para vocês, é o que representa o fator que tem vida, e por isso o fator biótico, certo? Mas na mesma imagem lá, daquele cenário da savana africana que eu mostrei para vocês, nós temos também fatores sem vida. Esses fatores sem vida são chamados de fatores abióticos, que por mais que eles não tenham vida, eles são fundamentais para que os seres vivos possam sobreviver no ambiente. E aí entra, no caso, a água, o ar, os minerais, entre outros. Vamos aí ver o conceito de fatores abióticos, né? Os fatores abióticos, como eu falei para vocês, são esses que não têm vida. E dentre tantos fatores abióticos que existem, temos aí um que é muito importante, né? A água. A gente consegue viver sem água? Não mesmo. A água é essencial à vida de todos os seres vivos. A água não é só essencial para nós, seres humanos, não. A água é essencial para todos os seres vivos, seja como recurso ou como local de vida. No caso dos peixes, né? Das baleias, dos botos, do peixe-boi, que vivem ali na água. Então, para nós é um recurso. A gente precisa da água para as atividades dentro do nosso corpo. Mas tem outros seres vivos que fazem da água o seu local de vida, né? Que são os animais, principalmente, mas também nós temos algas, né? Que vivem ali nesses ambientes aquáticos. E aí o balanço hídrico de um ecossistema é mantido pelo ciclo da água, que é o que que a gente pode observar aí nessa imagem, né? Então, essa imagem representa o ciclo da água. Então, olha, nós temos uma árvore e a árvore tem água nela. Tem, porque a árvore é ser vivo, certo? A árvore pode liberar água para o ambiente através da transpiração. E ela pode receber água através das chuvas, que está aí representado como precipitação, que é a mesma coisa que chuva. A água que entrar no solo, né? Que não foi filtrada aí pela árvore, ela pode ir aí para o ambiente, para o curso d'água representado aí por esse rio, né? E essa água ela pode voltar para o ar atmosférico por meio da evaporação, ou seja, o calor faz com que a água mude seu estado físico do líquido, representado aí pelo rio, para vapor, e é a maneira como ela volta para o ar atmosférico. Então, no ar, lembra que nós falamos disso? No ar nós temos vapor de água, nós falamos também sobre o ciclo da água. Então, no ar, o vapor de água vai retornar para o ciclo de que maneira? Através das chuvas. E aí, no ar atmosférico,
a água muda de estado físico mais uma vez, passa de vapor para líquido, e é o que a gente chama de condensação. E aí vai voltar, né, para a superfície do nosso planeta, vai voltar para os seres vivos aí e para o meio ambiente, para o ecossistema em geral, por meio das chuvas ou precipitação, certo? Então, a água é um exemplo de fator abiótico sem vida, mas que é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Além da água, eu trouxe outro exemplo de fator abiótico aqui que é muito importante, que é a luz, né? Nós vimos a importância da luz, da radiação da luz solar para nós seres vivos, né? Como a gente pode observar, os organismos produtores, o que são organismos produtores? São organismos que dependem da luz para produzir o seu alimento, né? No caso da planta, que produz o seu alimento por meio daquele processo que nós vimos que é a fotossíntese. Existem populações que conseguem viver com alta radiação de luz, ou seja, que conseguem sobreviver com muita luz, e existem também populações que já vivem, que conseguem sobreviver com períodos curtos de luminosidade, certo? Cada organismo se adapta ao ambiente, né? Vai haver uma adaptação para o ambiente onde eles vivem. Então, a luz, a água são fatores abióticos. Nós temos ainda a temperatura. A temperatura é o calor ou o frio, é a variação térmica de uma região, certo? E essa variação térmica vai definir os limites da vida. De que maneira? Eu tenho aí nessa imagem um urso polar e ele vive lá no frio. Será que se a gente colocasse um urso polar aqui no meio da floresta amazônica, ele iria conseguir sobreviver? Não, porque a vida dele é adequada para aquele tipo de temperatura, para o frio, certo? Então, em muitos casos, como ocorre nas zonas temperadas, as baixas temperaturas fazem os organismos migrarem. Alguns organismos, quando está muito frio, saem daquele lugar frio para ir para um lugar mais quentinho. Isso a gente chama de migração, ou hibernarem. No caso aí do urso, né, da nossa imagem, o urso está hibernando porque ele está com muito frio, certo? Outro fator abiótico importante é a umidade. A umidade é o vapor de água presente na atmosfera que exerce pressão direta sobre os organismos vivos, né? Nós vimos nas nossas aulas a importância da umidade. A umidade está diretamente relacionada à temperatura, variando consideravelmente entre as diferentes regiões do planeta. A nossa região, por exemplo, é uma região muito úmida. Já a savana africana, que eu mostrei para vocês ali com os animais, já é uma região que tem pouca umidade. Outro fator abiótico importante é a atmosfera, que nós vimos aí bastante nas nossas aulas, né? As condições atmosféricas também afetam os ecossistemas, podendo agir como perturbações de intensidades variadas. Um exemplo aí é o vento. Então, tem áreas que os seres vivos, aquele ambiente, consegue sobreviver a ventos muito fortes, né? Então, esses ventos aí são algum tipo de perturbação que pode haver nos ambientes. Então, a atmosfera é importante, é fundamental e também é um fator abiótico, porque não tem vida, mas influencia no ecossistema. Nós temos ainda o solo, né, que nós vimos bastante aqui até agora nessa unidade, possui uma porção biótica, uma porção de seres vivos, né, representada aí pelos micro-organismos e as substâncias orgânicas, e uma porção abiótica, associada a diferentes formações rochosas, como nós vimos lá desde a formação dos solos, e os tipos de solo que existem, tá? Então, o solo também é um fator abiótico que é fundamental para o equilíbrio no nosso ecossistema, certo? E o nosso último nível de organização é a biosfera. A biosfera é definida como a região do planeta onde encontramos os seres vivos, né? De uma maneira simplificada,
Podemos dizer que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra. Então aqui eu trouxe para vocês, olha, o nosso planeta Terra, né? Como vocês podem observar, agora apareceu o nosso planeta Terra, que é aí a representação da nossa biosfera. Lembrando que a biosfera será o conjunto de todos os ecossistemas. O ecossistema da savana africana, o ecossistema da floresta amazônica, o ecossistema lá o ecossistema encontrado nas regiões mais frias, nas regiões polares. Então, quando eu tenho o conjunto desses ecossistemas, eu falo em biosfera, que está aqui, ó, representado pelo nosso planeta Terra.